A terceira propriedade dos sons aqui é chamada de timbre. E o timbre ele está relacionado com a emissão das fontes, né, uma característica da fonte, de como que uma fonte vai produzir determinadas ondas sonoras. E quando uma fonte tenta emitir uma onda sonora, ela não consegue, geralmente ela não consegue emitir uma onda pura, de uma onda só. Ela, para produzir uma determinada nota musical, uma determinada onda com uma determinada frequência sonora, ela acaba emitindo junto sub-ondas assim, que acompanham a onda principal. Essas ondas que acompanham a onda principal são chamadas de harmônicos. Então, quando um determinado instrumento musical emite uma nota musical, ele emite uma onda com determinada frequência, mas junto com essa onda com essa determinada frequência, é emitida ondas que vão acompanhar essa, que são chamadas de harmônicos. Então, olha só, se a gente fizer uma medida, um gráfico, né, de pressão, de como está o ar quando, por exemplo, um diapasão, uma flauta, uma voz ou um violino emite ondas sonoras num determinado meio, nós vamos ter gráficos diferentes. Esses gráficos diferentes, ou no caso aqui gráficos de pressão sonora diferentes, então a gente mede aqui um gráfico, faz essa medida com um microfone e um programa de computador, e no programa de computador, quando a gente tem um diapasão, a gente vai ter uma onda bem lisinha. O diapasão ele consegue produzir uma onda praticamente única, tá? Agora, uma flauta, ela vai produzir uma onda, uma nota musical, e todos aqui estão emitindo a mesma nota musical. Só que quando é uma flauta, ela tem umas ondinhas que vão junto ali. Essas ondinhas que vão junto são harmônicos. E isso faz com que o som emitido pela flauta, numa determinada nota musical, seja distinguível de outros instrumentos. Por exemplo, eu sei que quando uma flauta emite um determinado som, ela vai emitir ondas sonoras daquela determinada frequência da nota musical característica, mas vai também emitir junto algumas ondinhas que só as flautas é que emitem. E que se for uma voz humana, não vai emitir da mesma forma. E que se for um violino emitindo a mesma nota musical, não vai emitir essa mesma nota musical da mesma forma. E é por isso que a gente consegue utilizar o timbre para reconhecer fontes. Então, o timbre é uma característica da fonte. O timbre é utilizado para reconhecer fontes, diferenciar fontes. A gente pode, por exemplo, entender o timbre como, por exemplo, se a gente tem duas pessoas cantando a mesma música. A gente tem duas pessoas cantando a mesma música. E a gente sabe quando é uma pessoa e quando é a outra cantando. Por quê? Bom, mas as duas estão cantando no mesmo tom, né, as mesmas notas musicais do canto. Porém, eu consigo reconhecer quando é uma pessoa ou quando é outra pelo timbre da voz da pessoa. Porque cada pessoa tem um timbre particular de voz. Isso significa que cada pessoa, ao emitir um determinado som, uma nota musical com a sua voz, vai emitir com uma característica um pouquinho diferente. Porque a maneira que a pessoa produz aquela nota musical é diferente para cada pessoa. Cada pessoa é única e tem um timbre de voz único, assim como cada instrumento é único e tem um timbre único. Beleza? Então, timbre é uma qualidade sonora de como que uma fonte emite ondas sonoras. Então, a gente pode utilizar timbre para diferenciar fontes sonoras. Olha só o que acontece aqui quando a gente utiliza gás hélio e fica com aquela voz fininha, né? Com aquela voz de pato, meio robô assim, tá? Se você nunca viu isso, procure aí a voz que fica fina com gás hélio. Olha só que doido. O som produzido pelo sistema vocal produz sons com diversas frequências, reforçadas diferentemente, formando o timbre vocal. A mudança do ar para o hélio na região das membranas vocais causa um aumento na velocidade do som, fazendo com que sons de maiores frequências sofram um reforço, modificando o timbre da voz, que fica parecendo mais fina. A troca por um gás que reduz a velocidade do som faz com que sons de frequências menores sejam reforçados, modificando o timbre da voz. As frequências produzidas são as mesmas, mas as respectivas intensidades é que são modificadas, modificando também o timbre da voz. Né? Olha que doido, quando a gente coloca lá, traga, né, gás hélio, tá? E vai falar depois, aí a voz fica aquela parecendo pato, né? Aquela voz fininha. Beleza, essa voz fininha significa que o gás hélio vai acabar modificando o timbre da voz da pessoa, modifica ali as propriedades das membranas vocais e isso modifica o timbre da emissão do som da voz da pessoa. Beleza? Olha só como é que isso aqui já caiu em exercícios de vestibulares. Vamos praticar um pouquinho. Olha só. O som é uma das maiores interfaces do ser humano com o mundo em que vive e está relacionado ao seu sentido da audição.
a respeito das propriedades características do som, é correto afirmar que, para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera, isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né, compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor, gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera, até a aprovação. Então, o que é correto afirmar? A gente vai ter que ver uma por uma aqui para ver o que é correto afirmar. Então, vamos lá. Vamos ler uma por uma aqui para ver o que fecha. O som é uma onda mecânica transversal de pressão. Não, o som não é uma onda mecânica transversal. O som é uma onda longitudinal. Uma onda mecânica longitudinal de pressão, cuja frequência audível pelo ouvido humano compreende entre 20 e 20 mil Hz. Aqui sim. Aqui sim, mas está errado lá, né? Não é transversal. Só isso que está errado aqui na A. Bom, vamos ver a B. A altura do som está relacionada à propriedade do som que nos permite diferenciar sons fracos de sons fortes? Não, aí não é a altura. É a intensidade. A intensidade, que está diretamente relacionado com a amplitude sonora, é que nos permite diferenciar sons fracos de sons fortes. Som fraco, som forte. Então é a intensidade sonora e não a altura. A altura está relacionada com a frequência. E a frequência vai nos diferenciar sons altos de sons baixos, se são sons agudos ou sons graves. Aí vamos para C. A intensidade do som está relacionada à sua frequência? Não, a intensidade está relacionada à amplitude. Amplitude. E nos ajuda a separar sons graves de agudos? Não. Então eu vou corrigir de maneira diferente aqui. Eu vou corrigir a intensidade. É a altura. A altura do som está relacionada à sua frequência. E nos ajuda a separar sons graves de sons agudos. Aí sim. Aí fica certo a letra C. Tá? Então, se trocar aqui intensidade por altura, a altura está relacionada à frequência e a frequência vai separar sons graves de sons agudos. Aí certinho. Tá? Então, a C também está errada, né? A gente teve que corrigir. Vamos ver a... Bom, só pode ser a D, né? Vamos ver a D. O timbre é uma propriedade sonora que está relacionada à forma... Eu vou botar entre aspas. A forma das ondas sonoras. E nos permite distinguir sons de diferentes fontes. Ah, isso aqui tá certo, pô. Distinguir fontes. Tá certo. A alternativa D tá correta. O timbre é uma propriedade física do som, tá? É uma propriedade do som que nos permite diferenciar fontes, porque cada fonte produz sons de maneira muito particular. Assim como cada pessoa tem o seu timbre de voz, cada instrumento musical, cada fonte sonora tem o seu timbre particular também. A alternativa D está correta.